Ato extremo que inviabilizou o acesso de milhares de brasileiros. Clarissa Oliveira. Bom dia, ministro. Um prazer falar com o senhor. Ministro, eu gostaria de trazer aqui para a discussão um pouco o argumento principal que validou esse posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que tem sido referendado pelos seus pares, de que o X insiste em não cumprir a lei brasileira e, por isso, depois de várias tentativas de punir, de certa forma, a plataforma por essa resistência em cumprir decisões judiciais, então optou-se pelo bloqueio, que não foi uma medida feita da noite para o dia, houve todo um embate anterior com a plataforma. O senhor acredita que esse argumento é válido para justificar a suspensão do ponto de vista jurídico? E aí eu gostaria de acrescentar um outro ponto, porque apesar da unanimidade ali que a gente viu na primeira turma, nos bastidores a gente vê crescerem muito as críticas ao ministro Alexandre de Moraes entre os seus pares, de que há uma concentração de poder muito grande na mão dele, também em outras questões. Então eu gostaria de saber como que o senhor avalia essa reação de outros magistrados também. Olha, a reação ela deveria haver e deveria haver em público, deveria haver de forma ostensiva. O Supremo é colegiado justamente para que cada qual se manifeste e se manifeste com absoluta independência, revelando o que pensa sobre a matéria. Assim, eu sempre atuei no Supremo e vários entendimentos em que eu fiquei isolado depois se mostraram prevalecentes, porque a evolução é constante, o aperfeiçoamento é infindável. Pobre de espírito é o homem que se sinta em um patamar no qual não dependa mais de aposta no campo do conhecimento. Nós aprendemos entre letrados e aprendemos também com iletrados. Estamos em uma evolução, em uma passagem evolutiva. Agora é preciso que se perceba a envergadura da cadeira, e a cadeira pressupõe independência daquele que a ocupe. Isso é o que nós queremos com o colegiado, e não o espírito de corpo endosso e restrito a quem quer que seja. Está havendo, por exemplo, uma concentração muito grande, tudo cabe nesse inquérito, que eu já apontei como inquérito do fim do mundo. Eu não sei onde ele vai chegar algum dia, se é que vai chegar, porque uma procuradora-geral da República, Raquel Elias Ferreira, pediu o arquivamento e esse pedido não foi acolhido, como se o Ministério Público não fosse o titular da ação pública incondicionada, e se está tocando, para que eu não sei. Agora, é preocupante a concentração de poderes e o apoio irrestrito do colegiado ao ministro Alexandre de Moraes, que vem, a meu ver, errando no tocante a atos que pratica e perdendo um pouco a mão no tocante a esses atos, muito embora seja um douto com uma experiência de vida muito grande. Ministro, olha, o senhor nos traz tantas informações que eu estou aqui com o meu HD mental pensando, minha nossa, qual a próxima pergunta que eu faço tamanha importância de poder ouvir-te. O senhor avalia, então, que existe um questionamento sobre o que é o limite da rede social, o que é a liberdade de expressão, quais são as regras. O senhor avalia que existe um olhar crítico em relação a isso, porém a forma deste momento, deste inquérito, com essa ação em relação ao X, é exagerada? Olha, o remédio não pode matar em si o paciente. E se nós formos à Constituição Federal, nós vamos ver que há um sistema, e um sistema equilibrado. O que se tem no artigo 220 as regras quanto à liberdade de comunicação social e o obstáculo à censura de qualquer forma. Em contrapartida, o prejudicado pode ingressar em juízo para buscar reparação no campo civil ou também no campo criminal, quanto a ato ofensivo à própria pessoa, aos interesses dele.
Isso é que tem que ser observado. Agora, chegar-se a tirar do cenário nacional uma plataforma que é acionada por inúmeros brasileiros, é um passo que não se coaduna com o Estado de Direito. É uma medida extrema e que, portanto, não poderia merecer o endosso. Se eu estivesse lá, evidentemente, eu teria me pronunciado dessa forma e teria votado, muito embora vencido, mas em harmonia com o meu convencimento. Basília Rodrigues. Ministro, voltando alguns passos atrás, a gente teve recentemente divulgação pela Folha de São Paulo de conversas entre auxiliares do ministro Alexandre de Moraes. E isso suscitou um movimento, uma crítica, que não é nova, de integrantes do Congresso pelo impeachment de Moraes. O senhor, na condição de ex-ministro da Suprema Corte, o senhor vê como legítimo um pedido de impeachment, ou seja, de retirada do cargo de um ministro do STF? Não vejo. Vejo como um retrocesso. Vejo como uma outra medida extrema. A questão tem que ser resolvida no âmbito do Supremo, mas é preciso que cada qual compreenda a responsabilidade que tem no deslinde da matéria e atue com absoluta independência. Chegasse ao emparedamento deste ou daquele integrante, a meu ver, não implica avanço cultural, mas sim retrocesso. Deixemos que a questão seja resolvida no âmbito do Supremo como Supremo, ou seja, não a turma, não o órgão fracionado, mas o plenário reduzido e com as 11 cadeiras ocupadas fisicamente. Outro dia, por exemplo, eu presenciei uma discussão entre o presidente e um integrante do Supremo. O presidente estava com os colegas no plenário e esse integrante, eu não sei nem onde ele estava. O pano de fundo era bonito, que era o Supremo, mas ele estava falando de outra parte, quer dizer, não estava presente fisicamente. Essa sessão mista é inconcebível, de todo inconcebível. O que se quer é o olho no olho, que cada qual se apresente na sessão física e se manifeste, como eu falei, segundo a consciência possuída, nada além da consciência. O espírito de corpo não pode reinar. Theo Cury, esqueci a ordem aqui. Theo Cury. Sem problema. Ministro, o ministro fazia referência ao ministro Dias Toffoli. Foi uma sessão que aconteceu na semana passada. Ele estava por videoconferência, depois, inclusive, no meio de puxando a palavra, quem que falaria, o sinal dele caiu. O ministro Luiz Roberto Barroso brincou que não havia sido ele a derrubar a conexão do colega. Mas, ministro, o senhor como ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, como que o senhor avalia essa mudança dos últimos tempos para cá? Em um primeiro momento, quando esse inquérito das fake news a que o senhor se refere como inquérito do fim do mundo foi aberto, houve um amplo apoio do Supremo, porque havia um momento de ataques a ministros do Supremo, havia um momento de críticas que descambavam da liberdade de expressão. Essa era a avaliação do momento, a despeito da não participação da Procuradoria-Geral da República, mas naquele momento, o senhor fala muito de espírito de corpo, houve um espírito de corpo do Supremo para se blindar. E houve um aval dos colegas do senhor ao ministro Alexandre de Moraes para tocar esses inquéritos. Obviamente, o tempo passou, muitas coisas aconteceram no Brasil desde então e hoje há um questionamento maior com relação às decisões do ministro.